Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a minha segunda convidada do tema Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, para falarmos desse assunto tão importante à nossa sociedade nos dias de hoje, tá? Ela foi minha professora de faculdade, é minha amiga e é uma pessoa que eu admiro demais. Bem-vinda, Viviane, obrigado pelo convite, fico muito grato por você disponibilizar um pouco do seu tempo para falar sobre esse tema comigo. E eu já vou começar. Quem é Viviane e uma breve apresentação sua? Bom, é um prazer aqui estar com você, Vando, e para todo mundo que vai assistir depois. Eu sou psicóloga clínica há mais de 24 anos, fui professora universitária. Hoje sou professora de meditação também, né, que completa esse trabalho com saúde mental. Sou mãe da Lara Maria, né? Eu gosto de dizer que a gente também tem uma vida, né, familiar, que nós temos, né, todo um contexto que também é importante, que sempre está integrado na nossa vida. Né? Então é um prazer falar desse tema com vocês, é um tema muito importante. É muito legal, gente. A gente vai começar aqui fazendo umas perguntinhas, igual foi na outra entrevista, e vamos fazer esse bate-papo descontraído, tá? Então a primeira pergunta: que sinais uma pessoa com ideias suicidas emitem? Então vamos lá. Gente, é sempre uma série de fatores diferentes, não é uma questão só, né? Então o que a gente vai ter, Vando? Muitas vezes as pessoas vão ter alterações de humor, né? O que é? Ficam mais tristes, mais irritadiças, ou muito eufóricas e de repente entristecem. Então essas alterações a gente percebe. Como é que a gente percebe isso, gente? Através de pessoas que a gente tem convivência. Sim. Então as pessoas mais próximas, que você tem mais afeto, né? Que você convive mais, você consegue perceber. Tá? Mudanças de linguagem, então a pessoa começa a ter um discurso muito pessimista, ela fala que não queria ter nascido, não devia ter nascido, que ela quer morrer, né? Então tudo isso você percebe que não é bobagem. Não é vitimismo, né? Não é draminha, não é que tá fazendo cena. Você percebe que realmente ela tá dizendo aquilo com uma intenção. E com isso, às vezes você começa a perceber outros comportamentos, como automutilação, né? Então a pessoa começa a se cortar, né? Ela se machuca. E até mesmo o uso abusivo de substâncias químicas, álcool, então ela se coloca em risco. Então ela está deixando de olhar a vida como uma coisa boa e colocando essa vida para que ela termine. Né? Então ela tem a intenção do fim, ok? Então vai ter todo esse rol de coisas que vão estar acontecendo. A gente tem também uma questão importante quando a gente fala, né, da dinâmica das relações, porque a pessoa não quer mais passear, ela não quer mais se divertir, ela não tem mais interesse em coisas que ela tinha antes. Então ela perde o ânimo que a gente fala, né, da vida. A vontade de viver mesmo, né? Isso. E quem tá perto começa a perceber. Sim. Né? Ah, mas Vivi, meu amigo não era tão animado assim. Mas agora ele está desanimado 100%. Então tem alguma coisa errada. Já liga um alerta, né? Exato. E ela começa também com os discursos de que aqueles problemas que ela tem não conseguem ser resolvidos. Então ela não consegue resolver as coisas da vida dela. E às vezes até coisas simples, tá, gente? Não estamos falando de coisas muito complexas, de resolver uma coisa do trabalho, uma coisa da vida, uma conta que tem que pagar, e que ela tem condições de pagar, mas ela tá ali, né, paralisada naquilo. Que também é esse ponto, a produtividade cai, né, tanto na escola, se estiver estudando, faculdade, né, quanto no trabalho, né, então a pessoa já não tem mais aquele mesmo entusiasmo pelas coisas que faziam, né. Você foi bastante tempo de RH, a gente percebe, né, se a pessoa está afim, né, daquilo que ela está fazendo, ou se ela já não tem mais. Sim, ou se está sendo uma obrigação, e mais que uma obrigação, como se fala, tá muito sacrificante aquilo para ela, né? Isso, exato. Então ela cumpria tudo, você percebia que mantinha os prazos, tudo bonitinho, de repente, isso acaba. Né? Então, algumas áreas conseguem perceber muito bem isso nos colaboradores, né? Que aquela pessoa ela tinha empolgação, ela queria participar de projetos, ela se envolvia nas coisas, tinha novas ideias e de repente, pá. Por isso que é bom até nesse ramo empresarial ter um profissional de RH bem qualificado para estar percebendo essas coisas nos colaboradores, né?
Sim, porque senão a gente confunde. A gente acha que a pessoa está desmotivada porque ela quer ir embora e na verdade ela está vivendo uma crise. Sim. Então a empresa poderia estar ajudando, né, dando esse apoio de saúde mental e acaba dispensando o colaborador. Sim, E atrapalhando ainda mais o processo dela. Então, naquele momento que a pessoa precisa de apoio, a empresa infelizmente manda embora, prejudica mais ainda, né? Exato. E é um problema maior, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E também aqueles, né, discursos de que não tenho mais nada para me envolver, né? Então desvaloriza as coisas que tem, né? Então, a minha casa não é legal, o que eu faço não é bom, então assim, tudo começa a ficar ruim, né? E as despedidas, gente. Então isso também acontece bastante. Então começa a marcar um café, e assim, a última vez que a gente tá se vendo, né? Olha, não sei o quê. Resolver problemas, né? Dilemas que ficaram sem solução, então querem reparar as situações antes de partir. Então muitas vezes isso acontece. E é lógico, né, gente? Quem já tentou suicídio, né? Então às vezes existem tentativas. Então nunca a gente vai classificar uma tentativa como uma bobagem, né? As pessoas falam assim, tá querendo aparecer, tá querendo chamar atenção. Não. Se a pessoa tentou tirar a vida, isso tem que ser levado em consideração de maneira séria. Né? Porque é um risco. A tentativa pode chegar no resultado final. Então, a gente tem que levar em consideração. Partindo desse princípio, a gente já vai para como ajudar. Porque às vezes a gente tenta, a gente grava um vídeo, a gente convida um amigo, a gente faz isso, mas de fato, como ajudar as pessoas? Então, vamos lá. A primeira questão que a gente sempre vai dizer é que você vai ter que ouvir essa pessoa. Né? E essa escuta é muito importante, porque não é uma escuta de julgamento. Sim. Né? Não é uma escuta que você vai tentar resolver os problemas dela. Né? É uma escuta, na verdade, de apoio. Sim. Né? Nessa escuta, então, a gente não faz comparações. Olha, então, a vida do outro... Fulano, né? Ele tem mais problema que você, que é o que você ouve de fato. Então, a gente não faz isso. A gente não diminui a gravidade do que a pessoa sente, do que a pessoa pensa. Né? É um dos erros mais clássicos. A gente quer consolar. E nesse consolar, né, a gente está atrapalhando. Né? Porque ela fala assim, tá vendo? O outro consegue ter essa vida tão ruim, consegue superar. Sim. Eu tenho essa vida aqui e não consigo. Então, realmente, sou uma pessoa fraca. Eu sou uma pessoa que não merece nem viver, né? Porque o outro tem toda essa desgraça na vida e tá lá. Tá bem. E eu que trabalho dia e noite, tô aqui na desgraça. Quero morrer. Tem alguma coisa errada comigo. Então, a gente tem que se preparar para ser uma escuta sem julgamento, sem essas comparações, se preparar para momentos de silêncio. Então, às vezes a pessoa quer falar muito, às vezes a pessoa não quer falar. Então, você tem que se preparar para estar só do lado dela. Tô aqui, cara, tô aqui com você. Ou às vezes é só um abraço, né? Um abraço bem apertado, sem você falar nada, perguntar. A pessoa já se sente acolhida de uma forma incrível, assim. Eu tinha uma prima minha, que a gente trabalhava muito junto, e ela falava, às vezes quando eu chegava, ela falava, você não tá bem, né? Eu falava, não, ela, eu não vou perguntar nada, só me dá um abraço. E aquele abraço, eu falo pra ela até hoje, quando a gente se fala, cada um seguiu os seus rumos de vida, eu falo, às vezes, Flávia, eu só queria aquele seu abraço, sem falar nada. Então, acho que às vezes um abraço ajuda bastante, em bastantes situações. Sim, se você tem esse acesso à pessoa, né, dessa questão mais de contato físico, corporal, é muito bom. Né? Só que você tem que se preparar, porque a pessoa pode cair em lágrimas, né? Ela pode ficar nervosa, né? A gente não, uma questão dessa ajuda, o mais difícil, né, para os parentes, amigos e tudo mais, é como que a gente vai lidar com as emoções do outro. Então a gente também tem que tentar se preparar para isso, porque pode ser muita coisa diferente, né? E lembrando sempre de procurar um profissional, porque às vezes a gente tenta ajudar da melhor forma possível, mas é a melhor forma possível que a gente pensa. Mas o profissional, ele vai te dar caminhos a qual a gente às vezes não pode pensar, que vai ser mais fácil
e mais eficaz do que o modo que a gente está tentando ajudar uma pessoa, né? E aí vem o papel de amigo de dizer, olha, psicólogo não é para louco, né? Uhum, Psiquiatra não é sim, para louco, é. o médico é importante ser consultado, né? Então o uso às vezes de uma medicação, às vezes a pessoa está, né, numa depressão, por exemplo, ela vai precisar. Então assim, desmistificar isso, Sim, né? Dizer é para a muito pessoa, se bom, você né? precisar, eu vou junto na Fazer o primeira papel de amigo consulta. mesmo, né? Exatamente. Né? Muito bom Porque isso. a gente separa um pouco, né, a doença mental da doença física. Se seu amigo tá com problema de diabetes, por exemplo, você não vai pensar duas vezes, você vai com ele no hospital. Sim, Né? verdade. Ah, agora ele tá com problemas. Ah, não precisa ir no psicólogo, não precisa do médico. Não, precisa sim. Né? Então a gente tem que ser essa central de apoio. Legal. Indicar, por exemplo, o CVV, né, que é o Uhum. Centro de Valorização da Vida. Ah, não quero ir, né, num profissional, não tenho condições financeiras. Meu, explica, eles fazem Esse uma CVV é escuta. até bem legal. Eu nessa buscando sobre o Setembro Amarelo para fazer essas gravações, eu entrei no site, que tem um site oficial, Isso. Setembro Amarelo, aí tem lá o CVV, que é o número 188. Você Uhum. liga, aí é uma pessoa do outro lado que ela está disposta a falar com você. Você não precisa se identificar, você não precisa falar nada, ela vai apenas te escutar. E eu achei muito bacana, eu sempre busquei essas coisas, mas eu não sabia desse lado. E eu achei uma iniciativa, não sei se é governamental ou dos psiquiatras, psicólogos, mas é uma coisa muito legal, porque é pelo telefone, Sim. porque às vezes a pessoa tem medo de ficar o cara a cara, Sim. e ela vai conseguir uma ajuda ali no número 188. E são pessoas bem treinadas, é um trabalho muito sério, de muito tempo, né? E que realmente salva vidas. A gente fala que o CVV salva vidas. Salva vidas. Porque às vezes a pessoa precisa, antes, né, de cometer um ato que vai arriscar a vida dela, ela liga, ela conversa e ela se tranquiliza, né? Então salva a vida dela. Legal. E aí tem coisas simples, né, gente? A gente tenta animar o amigo, tenta, né? Ah, ele gosta, por exemplo, de um restaurante japonês, né? Que nem tava brincando aqui com o Wanda. Ah, então vamos marcar pra ir, porque é uma coisa prazerosa, tal. Então, assim, e aí o amigo fala assim, ah, não, é a última vez que eu vi. Não, a última vez não, né, amiga? A gente vai ganhar muito dinheiro, vai voltar aqui mês que vem, Isso né? aí. A gente começa com aquele discurso de que... Uma motivação, né? Isso, a gente está envolvendo o outro para que ele seja, né, feliz, para que ele Se sentir esteja importante. bem. Exato. Isso é muito legal. E começar a fomentar. E aí, o que você quer na sua vida? Você vai estudar? Vai fazer uma pós? Vai fazer uma graduação se você não fez ainda? Você tem interesse numa viagem? Então, fazer essa pessoa pensar na vida, né, de forma positiva e tendo planos para a vida dela. Né? Ah, eu quero isso, eu sempre quis aquilo. Então, assim, e aí, o que a gente pode fazer? E se você puder, você começar a ajudar até isso a ser colocado em prática, né? Para que ela tenha ânimo, porque a ideia é você incentivar o outro a querer viver. A ter ânimo, né? Exato. Indo para um ponto um pouquinho mais acima, uma pessoa que está acamada devido a uma depressão já, uma depressão profunda, tem um risco de se suicidar? Então, a gente fala de estágios da depressão, tá? Quando é uma depressão profunda, grave, né, que a pessoa já tem dificuldades para se alimentar, que ela tem dificuldade, né, de trabalhar e tudo mais, ela, até o pensamento, né, suicida, ele não é executado. Por quê? Porque ela não tem força para se matar. A gente fala muito disso, tá? Tem, lógico, exceções, tudo tem exceção, né, gente? Não é uma regra. Mas a gente diz o seguinte, quando a pessoa começa o tratamento, começa a rever a vida dela, ver o tempo que ela perdeu, as coisas que ela perdeu quando ela estava naquela depressão, que aí vem muitas vezes o ímpeto de se matar. Sim. Porque daí ela percebe tudo o que aconteceu e aí ela entra no desespero. No desespero. Tanto é que quando a gente recebe em consultório, né, paciente que veio de um histórico, de uma depressão grave e está em tratamento, a gente orienta, olha, se você puder ter uma companhia em casa, você mora sozinho, um amigo, ou você voltar um período para a casa dos seus pais, para você ter uma rede de apoio, né? É muito importante para tentar evitar, né, que a pessoa tenha os pensamentos e, consequentemente, cometa, né, o ato. O ato, né? Aí aqui nós estávamos falando de amigos, tratamento e tudo mais. Pode-se obrigar uma pessoa a buscar tratamento? Então, essa é uma discussão difícil. Porque às vezes tipo, a família quer obrigar.
quer forçar e a pessoa não quer. E acredito eu muito que a rede de amigo ajude a falar que psicólogo, psiquiatra não é uma coisa para doido, que a gente tem que mestificar isso ainda no dia de hoje, século XXI. Que a melhor coisa da vida é ter uma psicóloga. O povo sabe que tá perdendo. Mas a gente pode obrigar a pessoa assim. Então, obrigar não, tá? Eticamente falando, não. A gente incentiva. O que acontece, né? É uma história grande sobre saúde mental no Brasil, sobre as questões de internação e tudo mais, né? Mas hoje a gente fala que essa história de forçar alguém não acontece mais, né? Então você orienta, você leva, você acompanha, você tenta várias alternativas. Sim. Né? E tem um problema, né, gente? Vamos falar mesmo de terapia. Sim. Eu não consigo trabalhar sozinha, né? Então eu crio um sistema. Se o cliente ali não entrar no processo, não tem como fazer milagre, né? O médico, o psiquiatra, lógico, ele vai prescrever as medicações, elas vão ter efeitos, mas também demoram, né? Tem um tempo de adaptação e tudo mais, dependendo do que você tem, né? Vamos falar de casos de ansiedade ou de depressão que levam as pessoas, né, a querer se matar. Exato. Mas assim, ao forçar não tem como, né? E essa parte é muito difícil. E aí tem uma frustração muito grande, né? Porque dá vontade de pegar a pessoa no colo, né? E dizer, ó, vamos lá, vamos resolver. Né? Mas a gente tem que ver que o outro vai precisar querer participar do processo. Não tem muito jeito. Falando de estatística, a estatística de 2019 na OMS é uma de cada 40 segundos alguém tira a vida em um lugar do mundo. O Brasil vive um aumento dos casos de suicídio. Em 2022 foram registrados uma média de 44 por dia, tendo um aumento registrado em relação a 2021, que acredito que agora 2024 também deve ter aumentado um pouco. O que pode estar acontecendo? Então, no mundo a gente tem todo, né, um contexto, tanto geral quanto regional. Né? Tem questões culturais, países que têm um índice maior de suicídio, outros menores e tudo mais. Então a gente tem que olhar, né, a questão macro, por exemplo, pandemia, questões econômicas, questões de guerra, de miséria, enfim, tudo isso são fatores que vão influenciar a vida das pessoas e também esses índices que se aumentam. No Brasil, a gente também teve, né, a questão desses impactos, principalmente no mercado de trabalho. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu entes queridos, às vezes quase a família inteira, né? A gente tem outras contribuições, hoje a rede social. E uma vida social, às vezes também, que a pessoa tinha estabilidade muito grande, na pandemia veio e a pessoa perdeu tudo praticamente. Exato. Tinha os melhores carros, as melhores casas, as melhores comidas e às vezes não podia usufruir. Eu tinha o melhor carro, mas não podia ir andar com ele na rua. Eu tinha o melhor casa, mas não poderia chamar meus amigos para vir na minha casa devido à pandemia. Então acho que N fatores contribuíram para isso, né? Sim, e a gente tem hoje, né, a rede social no Brasil, principalmente, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Então, cada vez mais a gente tem uma dependência, né? Então, emocional das redes sociais, pessoas que ficam ali, né? E isso acaba atrapalhando a vida, a autoestima, né? Então, a gente tem algumas buscas, né, individuais sobre parâmetros que não são reais, né? Então, isso é muito perigoso, isso é muito complicado, né? Então, você não consegue chegar naquele corpo ideal, né? Você não consegue chegar num 1 milhão que o pessoal fala, né? Tão tranquilamente, né? Em 7 dias. 1 milhão de seguidores me seguindo. Então, assim, tudo isso vai mexendo também, né? Que são coisas que são mais atuais, né? Que não são tanto, né, décadas atrás, né? Então a gente tem componentes que vão alterando. Eu acho que até mesmo as mídias sociais, ela traz uma coisa que realmente mexe muito com as pessoas. Que eu falo, tipo, carnaval, festa de final de ano. Você olha as redes sociais, tá todo mundo viajando, tá todo mundo aí, aí você para e fala, mas eu tô em casa, o que tá acontecendo comigo? Eu trabalho igual um doido. Aí eu acho que deve começar alguns gatilhos, assim.
E você Sim. vê também, as redes sociais, ela é alimentada com aquilo que as pessoas querem que ela seja alimentada. Exato. Às vezes, atrás dos bastidores, eu sigo muito aquele influenciador Carlinhos Maia, e ele faz aquele Rancho do Maia. E ele levou várias pessoas lá que eram muito conhecidas na internet, e quando chegou lá, elas tiveram um travamento por causa que não era o que elas estavam acostumadas a fazer na frente de todo mundo. Aí eu vi, meu, isso acontece de fato. Às vezes você mostra uma coisa que você quer mostrar, mas por trás tem sofrimentos, tem gatilhos muito grandes que Exato. pode vir a provocar até um suicídio, uma depressão maior, uma ansiedade, umas coisas que a pessoa tá vendendo uma imagem ali perfeita, maravilhosa, de alegria. Mas às vezes por trás não tem nada disso. Então acho que as mídias sociais hoje no Brasil realmente elas são usadas muito errado. Para coisas boas, Sim, sim. muita coisa boa, Sim. mas ela mostra uma coisa que as pessoas querem mostrar, não uma realidade. Um universo que não é o universo real. Sim. Né? E aí você fica correndo atrás daquilo que você não vai conseguir alcançar, porque ele não é real. É. Né? Então ele está muito distante de Sim. você. E você vê, você faz essa comparação, nossa, olha eu como estou, como fulano tá. Né? Então comparação de idade hoje, né? É. Nossa, Sim. eu tenho 40 anos. E conquistei isso. E olha o menino lá de 15. É bem isso mesmo. É assim mesmo que funciona, gente. A minha filha é pré-adolescente, então assiste alguns youtubers e tal, e aí eu olho assim, e aí às vezes ela entra e fala, mãe, ele tem tantos milhões. Eu falo, nossa, eu trabalho tanto, tanta gente. Eu não cheguei nisso, não vou chegar. E às vezes a gente pensa, nossa, tem tantos milhões, mas quantos milhões deles foram comprados? Né? É. Porque, então, às vezes a gente cria muita ilusão na cabeça. Cria, só que isso afeta as pessoas, né? Então, a gente acha que não, mas isso afeta seu emocional, afeta sua autoestima, afeta a sua valorização da vida. Porque você valoriza a vida do outro, mas você não valoriza a sua. Sim, verdade. Né? Então, é um contexto muito difícil esse, mas é real. Sim. É um tema de uma live inteira. É verdade. É muita coisa, gente. E um assunto muito sério, por isso que a gente tem que falar sempre com profissionais qualificados. Quando eu me propus a esse projeto, eu falei, eu poderia buscar essa resposta na internet e eu mesmo me responder. Mas não, eu quis procurar gente qualificada, profissionais qualificados para falar sobre esse assunto. Porque a próxima pergunta vai falar até sobre isso, mas é uma coisa que a gente precisa falar sempre, que falar ajuda. E aí vem essa pergunta, o suicídio ainda é um tabu? Como abordá-lo junto aos jovens, principalmente? Sim, gente, o suicídio é um tabu porque ele está relacionado com morte. O tema morte é um tabu social, as pessoas têm dificuldade de lidar. E entre os jovens mais ainda, né? Por quê? Porque o jovem ele está numa fase de vida que tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo vai dar certo. Essa ideia, né, de tudo dando certo, ela às vezes não se mantém. Sim. Né? E aí perder um amigo que, né, que se matou, perder um parente que se matou é muito difícil de lidar. Né? Tanto em relação ao entendimento sobre aquilo, como que aquilo aconteceu, por que aconteceu, porque gera culpa, né? Nossa, eu devia ter ajudado o cara, eu devia estar mais próximo, eu devia ter feito alguma coisa, mas não sabe o que fazer, porque não tem informação. Sim. Não sabe como lidar, não tem informação. Por isso que esse trabalho é tão importante. Sim. Por isso que o Setembro Amarelo precisa ser falado. Nossa, vocês estão falando de suicídio. Sim, estão falando de uma coisa que é real, que acontece. Que acontece. Né? E a gente sabe que gera uma culpa porque não conseguiu ajudar, porque não conseguiu fazer nada a respeito, né? E até vergonha, sabe? As pessoas têm vergonha de dizer, olha, então meu pai se matou, né? Porque o que vão pensar do meu pai? Vão pensar que meu pai é um homem fraco, né? Vão pensar que meu pai era louco, né? Vão pensar que eu também sou igual, né? Então, assim, imagina contar com uma namoradinha minha, né? Que meu pai se matou. O que ela vai pensar de mim? Sim. E até na outra entrevista, eu tava falando com o Felipe Maronese, às vezes as pessoas postam nas redes sociais que perderam um ente querido, alguma coisa do tipo. As pessoas, elas não estão preocupadas em dar uma palavra de conforto. A primeira pergunta que você vê é do que morreu? Morreu do quê? Morte matada? Morte morrida? Ou se suicidou? Eu falo, meu, a pessoa se quer se dar uma condolência, um ombro amigo, uma palavra, ver se a pessoa tá precisando de alguma coisa. Não, do que morreu.
Eu falo até mesmo porque eu participo muito da comunidade LGBTQIA+, e na nossa comunidade o HIV é uma coisa que predomina muito. Sim. Então quando você vê a morte de um gay, de uma lésbica, as perguntas embaixo já é do que morreu, do que morreu, porque acha que a pessoa já morreu da doença. Mas não, gente, existe tantas outras Nossa. coisas, inclusive suicídio. Às vezes eu tava lendo que tem muitos índices de LGBTQIA+, que se Tem. matam por um pai não aceitar, por a mãe não aceitar, por ter uma rejeição, Por ele não aceitar. por ele não se aceitar, por pressões religiosas. Então é Sim. muita coisa que envolve. Então, se você vê no Instagram alguém que faleceu, não pergunta do que morreu. Vai dar uma palavra de consolo antes, depois você faz o fofoqueiro. Pergunta se a pessoa está precisando de ajuda, se ela precisa, né, de apoio. Então, assim, às vezes a gente pode fazer uma coisa prática para o outro e a gente não presta atenção nisso. Verdade. Né? A gente está falando aqui, gente, dando risada e tal, porque tem coisas que você fala, gente, não é possível que as pessoas não prestem atenção nisso, mas elas não prestam. Elas fazem no automático. E assim, vamos te pedir licença para falar disso. A gente não perde tempo, ou na verdade não investe tempo para pensar no que vai falar para o outro, para prestar atenção em como a gente vai se comportar. A gente vai no automático. No automático. E aí sim você atrapalha o jovem, você atrapalha a pessoa que perdeu alguém, você fala uma coisa indelicada, né? Você faz com que a pessoa pense uma coisa que ela nem imaginava. Né? Você faz uma conexão ali, por exemplo, com a sua religião e aí a pessoa fica totalmente mexida. Né? Imagina você virar para um adolescente e dizer assim, então, seu pai se matou, vai pro inferno, né? Você sabe? Né? Aí o menino fala, nossa, verdade, meu pai vai pro inferno. Né? Então, assim, calma, gente. Calma. Né? Não estou falando mal de religiões, não estou dizendo que é certo ou que é errado. Só estou dizendo que são momentos delicados. E principalmente com os jovens, né? Saber abordar isso para o jovem. Exato. Formas de falar, jeito, porque às vezes você fala de uma forma e o jovem entende de outra completamente diferente. Como também você sempre tem que falar pro jovem que ele tem que pedir ajuda. Sim. Né? Ele não tá bem. Gente, é muito bonitinho, porque eles falam com os professores. Né? Então, às vezes não é alguém de casa, às vezes não é um amigo, mas ele vai lá com o professor, né? Que ele gosta de matemática, de educação física, sei lá, qual área que ele se interage melhor com o profissional. E ele vai contar, olha, professor, eu não tô bem, eu penso bobagem, eu penso em como eu vou me matar. Então, assim, os profissionais de educação acabam fazendo um papel muito grande de apoio. Tanto é que eu já dei palestras em escolas, de ensino médio e tudo mais, para falar sobre o tema. Né? E a gente fala com todas as letras, fale com seu professor. Sim. A gente prefere que fale com alguma pessoa do que guarde aquilo si, né? E aí, infelizmente, né, também não saiba como administrar a situação. Por isso, reforçando, sempre bom procurar um profissional para não falar bobagem. Exato. Então, resumindo nossas perguntas, vamos respirar e eu queria que você desse uma reflexão sobre o Setembro Amarelo. Então, vamos lá. Acredito que é um movimento muito importante sobre um tema que é tabu, um tema muito difícil da gente falar em sociedade e que cada vez mais a gente precisa cuidar. Então, por isso que são movimentos, né, de divulgação, palestras, movimentos em escolas, vídeos. Mas nossa, que chato, a gente vai falar da morte, né, da pessoa querer morrer. Então, mas a gente está falando do ser humano, né? Então, o ser humano tem, né, que ser cuidado em todos os aspectos. E quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente está falando de saúde mental, né? Saúde física, né, a gente fica menos preocupado, porque eu tô vendo que ele tá com o braço engessado, que ele quebrou, tal, não sei o que. É fácil identificar. Ninguém fica bravo de você ir no ortopedista porque você quebrou seu braço. É verdade. Né? Todo mundo vai, você quebrou o braço. Agora, quando eu falo de saúde mental, não. Né? Imagina, isso é bobagem, olha. E não, gente, cada vez mais a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Porque até ela interfere no físico, né? Você tem muitas doenças psicossomáticas. Então, o Setembro Amarelo, ele vem abraçar tudo isso. Não é só a prevenção do suicídio, é o cuidado com a saúde mental, é o cuidado com as suas relações, como é que você lida com as pessoas, né?
É você se informar para que você seja um centro de apoio de alguém, né? Que você esclareça essa questão de que a pessoa pode pedir ajuda, que ela precisa, né, dar ajuda. E também depois, se acontece, infelizmente, o suicídio, a gente precisa também ter uma rede. Sim. Isso também é muito importante de dizer. Você perde um amigo, vai mexer bastante com você. Né? Então, às vezes, você também precisa procurar ajuda na sequência. Sim. Tem impactos, né? Quando uma pessoa se mata, o impacto é muito grande. A gente não tem, às vezes, a dimensão disso. O Setembro Amarelo vem para alertar essas dimensões. Para a gente entender que não é tão simples assim. Tem muitas coisas envolvidas. E é uma coisa que a gente fala que sempre está nas campanhas. Peça ajuda. Sim. Não tenha vergonha. Peça ajuda de um amigo, de um familiar, de um professor. Vai até um psicólogo. Psicólogo, psiquiatra não é coisa de doido. É uma coisa que faz muito bem. Então, gente, peça ajuda. O Setembro Amarelo tá aí para alertar. Isso. Mas são 12 meses do ano que você... Não é só em setembro que você precisa fazer isso. Nos 12 meses do ano você precisa de ajuda. Você precisa de um profissional. Então, não deixe o ruim acontecer. Vai atrás antes, né? Exatamente. Eu quero agradecer a presença, a disponibilidade. Eu comprei aqui uma lembrancinha para você. Não sabia, gente. Estava escondido. Uma lembrancinha, espero que você goste. Já de vem, coração. só de ganhar já vem. Se quiser abrir pro pessoal dar uma olhadinha. O pessoal curioso, né? Que o pessoal vai falar, o que era? Eu sei que é uma coisa clichê, caneca. Mas era uma coisa que eu quis representar realmente o setembro. Então eu fiz uma surpresinha. Pessoal, consegue ler? Tem escrito Viviane, você é importante, Setembro Amarelo. E atrás, toda a vida importa. Que é isso mesmo, gente, toda a vida importa. Fiquei muito Então, feliz. Obrigado. Agradeço. Tem que beijar. E muito obrigado, gratidão. Obrigada a você. E assim, assistam o vídeo inteiro, né? Agora no final que a gente fala isso, tá errado, né? Mas assim, passem para as pessoas, divulguem, falem, tenham tempo para conversar sobre o assunto, coloquem em pauta a discussão, né? Eu acho que essa é a ideia, né, aqui do Vano, a ideia de fomentar que a gente consiga fazer uma rede, né, para que as pessoas falem do assunto e consigam viver bem, né, gente? A ideia é que todo mundo seja feliz. Isso mesmo. Obrigado, gratidão. Gratidão, gente. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau.